Graça e paz à Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos novamente aqui para dar continuidade ao estudo O Começo da Igreja, né, crianças, que estamos estudando. Semana passada estudamos a lição de número 9, Paulo crê em Jesus, e hoje nós vamos estudar a lição de número 10, Paulo, um missionário. Muito bem, crianças, semana passada nós falávamos que Paulo era o perseguidor da igreja, né, e que o Senhor o alcançou. E nós falamos sobre isso, como o Senhor o alcançou no caminho de Damasco, né? Então, todas aquelas pessoas que ali estavam, né, depois que Paulo foi alcançado pelo Senhor, e ele ficou ali em Damasco, né? Paulo ficou em Damasco, e tinha alguns que ficaram com medo, duvidosos daquilo que havia acontecido na vida de Paulo. Por quê? Porque Paulo era uma pessoa que perseguia a igreja do Senhor, né? Maltratava os cristãos, arrastava de dentro das casas e queria mais e mais prender os cristãos. E ele pediu uma carta na última lição para ir até Damasco. Quando ele chegou, indo a caminho, não tinha chegado ainda, o Senhor o encontrou, melhor dizendo, foi ao encontro dele e transformou a vida dele, né? E ele ficou ali por alguns dias sem enxergar. Ananias foi lá, orou por ele, né? Que foi a lição da semana passada. E depois disso, ele foi restaurado, né? Suas vistas voltou, começou a enxergar novamente e ele saiu, né? Ele foi transformado em um novo homem e ele saiu à sinagoga, né? Que a sinagoga lá em Damasco também tinha muitos cristãos lá. E essa lição se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do 19 ao 31. Também vai falar 13, do 1 ao 3, né? Que vai falar sobre a chamada de apóstolo Paulo também. E ele, depois de tudo isso, crianças, ele foi ministrar a palavra de Deus aonde? Na sinagoga, né? Ali havia muitos judeus, né? E alguns judeus estavam duvidosos, estavam preocupados, né? E ficaram com medo, mas outros não, outros aceitaram a palavra dele, mas aqueles que não aceitaram, que eram aqueles que queriam perseguir, né, a igreja, continuando a perseguir a igreja do Senhor, também começou a perseguir apóstolo Paulo, porque ele foi transformado em outro homem. Mas, como diz a palavra do Senhor, qual era a mensagem dele? A mensagem dele era dizer que Jesus Cristo era o Filho de Deus, do Deus vivo. Então ele começou a falar isso dentro da onde? Da sinagoga. Começou a ministrar toda esta palavra dentro da sinagoga, onde ele ia, nas ruas, nas praças, onde ele ia, ele falava. Só que os judeus, aqueles que perseguiam, não aceitaram isso. Por quê? Eles aceitavam, não digo o evangelho, porque eles não conheciam. Eles não aceitavam a Jesus, né? Eles aceitavam só o Antigo Testamento, né? Mas eles não aceitavam a Jesus Cristo como Filho de Deus, né? E por isso perseguiam a igreja do Senhor. E não foi diferente com o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo, ele começou a ministrar nas sinagogas e chegava aquele zum, né? De um e de outro. E chegou aos ouvidos do apóstolo Paulo que queriam matá-lo. E por isso que alguns irmãos, né? Ajudaram o apóstolo Paulo, porque eles perseguiam o tempo inteiro para tentar matá-lo. E eles queriam o quê? Destruir com a vida dele. Só que alguns irmãos ajudaram o apóstolo Paulo sair da cidade de Damasco, né? Por onde? Dentro de um cesto, numa corda, né? Pela muralha. Ele foi colocado lá, desceu e foi para onde? Para Jerusalém. E continuou o seu trabalho, né? Continuou falando de Jesus, das maravilhas que Jesus havia feito, falando que Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? Porque eles ali, os judeus que perseguiam a igreja, eles não criam nisso. Eles achavam que Jesus era um falso profeta, né? E tantas outras coisas, que não era o Filho de Deus. Então, o que nós temos que aprender, crianças, que apóstolo Paulo foi quem foi. Perseguidor e agora foi transformado. Então, temos que entender que todos nós somos transformados pelo Senhor, né? Como este homem foi transformado. E não sozinho, né? Porque ele continuou falando da palavra de Deus. E quantas outras pessoas foram transformadas também através da sua vida, né? E depois disso,
ele e Barnabé foram separados pela igreja, pelo Espírito Santo, para sair a ministrar a palavra de Deus. Era missionário, ele foi o missionário que saiu a falar da palavra de Deus em todos os lugares, né? E com isso a igreja ia crescendo e mais ia crescendo, mais o evangelho ia alcançando outras pessoas e a nossa alegria é, crianças, que chegou até nós. Hoje estamos aqui porque fomos alcançados pelo evangelho. Pessoas como o apóstolo Paulo, né, pregaram a palavra. Não tenha medo de pregar a palavra, viu, criança? Não tenha medo de falar do que Jesus fez na sua vida, porque era isso que o apóstolo Paulo fazia. Que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que ele teve um encontro com Jesus Cristo e que ele havia mudado a vida dele. Então, criança, não podemos nos esquecer. O apóstolo Paulo foi um missionário do Senhor, tá bom? E que nós venhamos ser também um missionário do Senhor, pregando o evangelho, como diz a palavra do Senhor, ide e pregai o evangelho a toda criatura, tá bom, crianças? E essa é a lição de hoje, né, que nós estudamos, e até a próxima, e fiquem todos com Deus e a paz do Senhor. Um beijo da tia Eliane.